Então agora aqui eu quero que apareça a quantidade na minha esquerda e na direita eu quero que apareça o valor do item que vai ser passado. Por que a gente vai colocar isso? Simplesmente só o código de barra já estaria muito bom. Só passar o código de barra, ele vai lá na base de dados, no banco de dados, busca o item pelo código de barras, porque é um código único, e ele já vai saber o preço. E então já para nós já estaria ótimo, ele já ficaria lançando aqui. Mas tem casos que vai passar, por exemplo, uma caixa de leite que tenha várias unidades de litros de leite, e o que vai acontecer? Ele vai digitar, quem está ali, o atendente, vai digitar a quantidade desses itens, por exemplo, 12, 24, então ele vai querer digitar a quantidade. Tem outros casos que o item ele tem um preço em aberto, que o usuário do caixa ou o gerente quer digitar o valor desse item, quer que fique um valor de item em aberto. Por exemplo, tem muitos mercados de bairro e não tem uma balança conectada direto. Então eles querem passar o preço da carne, por exemplo, digitando o valor do preço da carne, certo? Então isso é muito cultural da empresa. Eles é que definem o que eles precisam, mas a gente já tem que deixar o software aberto para a necessidade deles. Para isso, a gente quer colocar um panel e um edit na mesma linha, mas alinhado ao top. Como é que a gente vai fazer isso aí para aparecer bem abaixo? Então nós vamos usar quem? Um panel. Então nós vamos selecionar aqui um outro panel, clicamos aqui e colocamos ele aqui. Nós vamos tirar as bordas dele aqui, ó, em Bevel Outer. Clico aqui em None. Agora vou alinhar ele ao top. Ó, vai ficar acima. Perfeito. Vou aumentar ele aqui um pouquinho para caber os dois. E aqui em Panel, o que eu vou fazer? No Caption dele, do Panel, vou tirar. Ó, vou clicar aqui, vou apagar a escrita. Agora sim, posso colocar os meus componentes aqui. E aí ele vai ficar alinhado conforme eu quero. Mas antes disso, eu também preciso fazer, assim como eu fiz aqui, colocar outros pênel dentro dele para poder formar colunas. Porque aqui eu tenho uma linha com esse pênel e agora eu começo a colocar outro em cima dele. Então eu posso, como ele já está formatado, tirei o caption aqui dele, seleciono ele, dou um Ctrl C, clico em cima dele e dou um Ctrl V. Percebo que aqui, ó, eu dei um Ctrl V e o pneu 5 caiu dentro desse pneu 4, exatamente assim que ele tem que estar. O alinhamento dele, esse aqui eu vou deixar à esquerda, tá? Ó, então eu tenho um pneu aqui e tenho um pneu aqui. Se você se confundir, você pode ir trocando as cores dele. Ficar, por exemplo, aqui, ó. Sabemos que tem um pneu aqui e aqui a gente não consegue visualizar ele. Então, nesse primeiro momento, você pode trocar, colocar qualquer outra cor aqui, por exemplo, essa, só para a gente visualizar que a gente sabe que aqui tem um pneu e aqui tem outro. Então, a gente pode pegar, diminuir ele até onde a gente quer, até essa metade aqui, tá? Porque vai ser quantidade, então não precisa ser muito grande. Eu dou um Ctrl C nele, seleciono ele, Ctrl C, clico aqui nesse meu pneu de fundo, que é o 4, e vou dar um Ctrl V. Perceba que dentro do 4 ele criou 6 agora, certo? E ele está alinhado o quê? Ao left. Mas esse aqui eu vou colocar, clicar, segurar e arrastar bem para a minha direita e colocar ao client. Olha só. Ou seja, ele alinhou ao restante que faltava. Para quê? Porque aí ele cria um preenchimento automático. E aqui eu vou colocar uma margem nele, ó. Vou deixar true, posso deixar 3 mesmo. E aqui também, ó, margem, aqui só true, certo? Então nós temos um pneu de fundo, o da esquerda e o da direita. O da esquerda aqui está alinhado ao left e o da direita está alinhado ao client. Por quê? Porque aqui onde é que eu alinhar, ele vem preenchendo. Olha só que legal. Ele preenche para mim. Então aqui eu posso deixar nesse tamanho aqui que está legal, tá? Podemos selecionar esse nosso panel aqui e aumentar um pouquinho do left, tá? E aqui, com ele aqui, ó, quantidade, aqui vai ficar quantidade. E aqui vai ficar o valor unitário desse item a ser passado. Então aqui o que, que a gente vai fazer? Ó? A gente já pode selecionar esses itens aqui que eles já estão certinhos, já estão configurados no padrão da fonte OK. Então clico aqui com um selecionado, seguro o Shift e aperto em cima do meu Edit. Tá? Então temos dois selecionados. Como é que eu fiz isso? Cliquei fora,
clico aqui no meu painel, quero selecionar mais de um, seguro o Shift e aperto o meu Edit. Seguro o Ctrl, aperto o C para copiar, seleciono aquele meu painel aqui do left e Ctrl V para ele colar em cima. Perfeito. Aqui eu vou clicar fora para ele selecionar. Aqui eu escrevo o quê? Escrevo aqui no meu caption, vou escrever quantidade. Quantidade, certo? E aqui eu vou colocar uma quantidade de exemplo, certo? Aqui é o text, tá? Propriedade text, e aqui eu vou colocar, por exemplo, 12, tá? Ou 10. Vou colocar 10. Aqui, como eu já tenho aqui ele certinho, ele já está selecionado, seguro o Shift e aperto o meu painel. Seguro o Ctrl, aperto o C, seleciono o meu painel aqui da direita e dou um Ctrl V. E aqui vai ficar o quê? O preço unitário. Então, no Caption aqui, escrevo o quê? Olha só, preço unitário. Perfeito. E a gente clica em cima do meu Edit, aqui na propriedade Text, e aqui eu já vou colocar um preço unitário de exemplo. Por exemplo, vamos colocar 5,00, R$ 5, tá? Então aqui, qual é que é o tamanho correto de fazer? Não tem um correto, tá? Tem um padrão que você tem que estabelecer para você mesmo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente vai colocar qual é o máximo de preço unitário que vai ser passado. Então, ele só não pode se exceder esse tamanho, assim como a gente fez no código de barra, para que seja visualizado legal. Então, por exemplo, vai ser passado um item de R$ 9.999. Se for passado, vai conseguir visualizar legal. Então, o tamanho que tá ok, tá padrão. Qual é a quantidade máxima que vai ser passado? 999 vai conseguir, vai caber aqui nesse nosso campo? Então, se está alinhado, se está cabendo, se está legal, então o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir colocar num padrão que visualize melhor. Então aqui eu vou deixar aqui, por exemplo, vou deixar R$ 5 e dou um Enter e vou salvar. Agora nós já podemos diminuir aqui e trocar a cor desses nossos pênis. Para isso, o que a gente faz? Primeiro nós vamos ajustar o tamanho. Clicamos aqui nesse nosso espaço. Vamos aqui nessa pontinha, clicamos, seguramos e arrastando até o tamanho que a gente quer que fique. Então ficou aqui nesse padrão aqui de tamanho. Nós vamos substituir a cor desses nossos aqui pêneus. Para quê? Para ficar na cor padrão do nosso projeto. Então clicamos aqui no nosso pênel e selecionamos aqui Color. Copiamos a nossa cor, Ctrl C, selecionamos o nosso pênel, vamos em Color e aqui nós damos um Ctrl V e ficou a cor padrão. Aqui também selecionamos o nosso pênel de fundo e colocamos Color, substituímos aqui Ctrl V e aqui ficou já padrão. E aqui a gente já começa a ter uma nova cara do nosso projeto. Nós podemos dar um espaço maior aqui em cima. Então selecionamos aqui o nosso pênel, nosso do espaço, e olha só, perceba que esse aqui, tá? Ele que tem os nossos pêneus 5. Quando você seleciona ele, ó, perceba que quando eu seleciono, ele já mostra que selecionou o outro. Ó, vou selecionar a quantidade. Perceba que ele já fica com os pontinhos aqui no selecionado. Então, eu vou selecionar o meu 4, pode ser por aqui ou aqui no espaço. Tá? E aqui eu posso colocar aqui na margem, aqui, ó, escrevo margem. No top eu posso colocar um pouquinho maior. Ó. Vou colocar 10. Aqui eu tenho que habilitar ele para true, para ele responder a nossa margem. Mas perceba que ele já mudou aqui. Por quê? Porque cada um deles já tem 3. E aí eu coloco mais 3. Então eu vou tirar essas margens dele e eu deixo somente lá. Muito bem. Então, agora aqui a gente já começa a ter uma outra visualização, certo? Então, essas nossas margens aqui, a gente também pode tirar dos componentes internos, porque perceba que ele ficou desalinhado, porque eles estão sobre um outro pênel. E aqui a gente vai colocar o quê? Selecionamos margem, e aqui a gente pode colocar falso. E aqui também, a gente não vai colocar margem sobre eles, tá? Falso. Aqui também margem falso. E selecionamos aqui também margem falso. E salvamos. Agora nós vamos fazer o nosso subtotal. Então, para isso, nós vamos também selecionar esse nosso pênel. Com o Shift selecionado, selecionamos nosso Edit. Seguro o Ctrl, aperto o C. Fico aqui no meu pênel, Ctrl V, certo?
Esse aqui vai ter uma diferença que eu quero que ele apareça sempre bem abaixo. E para a gente trabalhar com isso, eu venho aqui e seleciono a opção aqui, bottom, ó, aqui embaixo, bem a de baixo. Ele foi lá para baixo, tá? Então, também quero que esse nosso pneu 9 aqui, que foi copiado e colado, seleciono também ao que? Abaixo aqui, ó, ao bottom. Nós vamos colocar o que? O name dele aqui, o caption. Colocar a descrição como subtotal, certo? Tudo bem. Então, aqui é o que vai aparecer. Então, aqui 10 vezes 5, nós vamos colocar aqui só de representação o nosso text. Vamos colocar R$50 e dou um Enter. Vou salvar aqui, vou clicar no F9 para a gente visualizar como que está ficando, para ver se precisamos alterar algo. E olha só que legal. Agora a gente já tem algo aqui acontecendo. Ó. Então, nós temos o código de barra, quantidade, preço unitário e o subtotal. E aqui nós teremos os nossos itens. Vou segurar Alt e apertar F4. E para a gente já começar a trabalhar com as teclas, eu já quero clicar, por exemplo, no ESC. Eu quero clicar no ESC e o sistema me fazer uma pergunta se realmente eu desejo sair do sistema, para mim não ter que ficar apertando Alt F4. Então, para isso, eu tenho que clicar aqui no meu form, aqui, ou seja, na minha janela, cliquei nele aqui, e aqui ele tem uma opção Key, ó, Key Preview. Então, eu dou True aqui, seleciono True, e aí, o que eu quero fazer? Ao pressionar uma tecla, vai acontecer alguma coisa. Então, com ele selecionado, eu venho aqui em Eventos e seleciono a opção OK Down, essa aqui, ó. Dou 2 cliques nela e nós vamos entrar aqui. Então, aqui é o que acontece quando nós pressionamos uma tecla. Ao pressionar uma tecla, é sempre esse evento aqui é acionado. Então, nós vamos colocar uma condição. Por exemplo, se eu quero que a tecla pressionada seja o ESC, ou seja, ao pressionar o ESC, ele vai me fazer uma pergunta para sair do sistema. Nesse primeiro momento, nós vamos clicar no ESC e sair do sistema. Vamos fechar a aplicação. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos colocar uma condição. Escrevemos if. If é uma condição. Nós damos uma condição. If, ele significa se. Damos espaço, ele aparece aqui esse true, nós apagamos. If key, o que é o key? A tecla pressionada. Seja igual a 27. 27 é o número da tecla ESC. Cada tecla no nosso teclado do computador, nós temos um número. E o 27 é o ESC. Márcio, como é que eu sei as teclas? Eu vou te mostrar como você aprende todas as teclas ou as teclas que você vai usar de uma maneira muito simples. Então aqui, ó, então nós escrevemos, damos um Enter e escrevemos begin end. Ou seja, se a tecla pressionada for igual a 27, que é o ESC, então vai executar o que estiver entre begin e end, que vai estar aqui no meio. Ou seja, clico close. Olha só, close. O que é close? Ele vai fechar a aplicação. Então, se a tecla for igual a 27, então vai fechar. Vai clicar, vai executar esse comando e o close vai fechar toda a aplicação. Vamos ver se vai estar funcionando. Vamos clicar no F9 e agora eu já vou mostrar para você como que a gente descobre todas as teclas do nosso teclado. Vou clicar no ESC e fechou. Isso aí, funcionou. Vamos salvar. Mas eu quero que ele apresente uma mensagem para mim. Se realmente eu desejo sair do sistema, porque o usuário pode ter clicado sem querer na tecla. Então, eu vou deixar aqui esse memorial aqui, que vai ter todos os comandos aqui para você não ter que digitar. Eu salvei já aqui para a gente ter um rendimento mais rápido na aula. E você também vai só copiar e colar. Mas eu preciso que você entenda o conceito dele. Então eu vou copiar e colar. Eu vou explicar para você o conceito desses comandos, tá? Para ficar muito mais rápido aí de trabalhar. Então nós temos aqui, você procura o message DLG. Tá? Se você não achar, você clica aqui, é um arquivo de texto, Ctrl F, segura Ctrl, aperta F. E nós vamos escrever o que? Message. E aí nós vamos direto aonde a gente quer. Tem esse message DLG que é erro. Ó, message DLG é um outro aviso. Message DLG aqui um outro aviso. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse nós queremos usar. Se
a mensagem deseja sair do sistema for de confirmação, que vai aparecer a opção yes ou não, for selecionado aqui igual a yes, então ele vai executar o que estiver entre begin e end, no caso vai ser o fechar. Então vamos copiar essa parte aqui e vamos colar. Vou colar aqui dentro entre begin e end, porque ele vai executar essa nossa mensagem. Então a mensagem é, olha só, se a mensagem for deseja sair do sistema, então aqui você pode trocar pelo que você querer. É um arquivo, é um texto que vai aparecer. Deseja é a mensagem, deseja sair do sistema, vai aparecer uma confirmação, uma opção de confirmação de yes ou não. Então, se for a resposta em sim e yes, então ele vai executar o que estiver entre begin e end. Vai ser o close. Vamos clicar no F9, vamos ver se vai estar funcionando. E agora eu vou apertar o meu ESC, minha tecla ESC, apertei, e ele aparece a mensagem, deseja sair do sistema, vou colocar aqui não. Não aconteceu nada. Vou clicar no ESC de novo, ele deseja sair do sistema, vou colocar aqui sim. Se a resposta for sim, o que acontece? Ele clica, ó, fechou, porque ele executou o close. Nós podemos clicar aqui e selecionar o F5. O F5 é uma tecla que nós vamos entrar em debug, ou seja, quando ele chegar, quando eu pressionar o 27, que é o ESC, ele vai acionar para mim, ele vai me mostrar essa linha aqui do comando, porque o software ele vai rodando linha a linha, linha a linha, linha a linha. Então ele vai passando de linha a linha e vai mostrando o que vai acontecendo. Então eu vou clicar no F9 e aqui eu vou apertar agora a minha tecla ESC. Cliquei e olha só, ele aparece assim para mim. Então ele fica parado aonde eu cliquei no F5 e ele fica aguardando o retorno. Então vou apertar o que? F8. O F8 ele vai fazendo linha a linha do que está acontecendo. F8, ó. Dei o F8, depois quando ele chegou naquela linha ele apresenta a mensagem. Então ele veio a mensagem para mim. Vou clicar no não, ó. Cliquei no não. O que acontece? Ele já veio para cá automaticamente, ou seja, ele não entrou no begin end. Vou clicar no F9 de novo. Vou clicar no ESC e olha só, apertei o F8. O que aconteceu? Ele veio a mensagem, executou a mensagem. Vou clicar aqui sim, yes. O que ele fez? Como a resposta foi igual a yes, assim, ele entrou para cá, no close. Ele vai executar o que estiver entre begin e end. Vou clicar no F9 para ele terminar a execução. E o que aconteceu? Fechou tudo. Certo? Saiu do sistema. Vou clicar aqui de volta aqui e clicar o F5. Isso aqui foi só para mostrar para você o funcionamento do software, a linguagem aqui de programação, ele lendo linha a linha. Perfeito. Então vou clicar no F12. O 27 ali está funcionando. Vou voltar aqui no F12 para entrar no texto. E aqui, como que eu sei qual é a tecla para me pressionar? Então isso aqui para título de conhecimento, tá? Eu vou clicar aqui, ó. Então, toda tecla pressionada, quando o meu software está aberto, ele vai executar esse evento aqui, o que estiver entre begin e end. Se for 27, ele vai entrar para cá. Vai aparecer a mensagem. Se a mensagem for yes, ele vai entrando aqui. Você percebe que ele começa a fazer subgrupos, ele vai entrando nos subitens de cada informação que a gente vai colocando, de cada condição. Então ele entrou para cá porque foi uma tecla digitada. Ele entrou para cá porque tem uma condição, se for 27 ele entra para cá. Se a mensagem for yes, ele entra para cá. Então sempre sobre subitens aqui, submenus, ele vai entrando um após o outro. Perfeito. Como é que eu sei as teclas digitadas? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um comando para apresentar a tecla que eu estou digitando. Eu vou ter que clicar uma tecla e eu quero que ele apareça uma mensagem. Que tecla é essa? Qual é o código dessa tecla digitada, pressionada? Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um show message. O que é o show message? O show message é um comando que exibe mensagem na tela. Tá? Então, só para você saber o que é o show message, vou clicar aqui, ó, aspas simples, dou esse comando show message, entre parênteses, aspas simples é um texto, ou seja, minha mensagem. Eu quero que apareça essa minha mensagem na tela, certo? Minha mensagem. Vou clicar no F9, ou seja, ao teclar, pressionar uma tecla, ele vai exibir uma mensagem. Qual é a tecla pressionada? Eu não disse qual condição, qual código de tecla, então vai ser qualquer tecla que eu pressionar. Vou apertar Enter. Apareceu a mensagem, minha mensagem. Vou apertar o número 1.
apareceu a mensagem, minha mensagem. Apertar o L, apareceu minha mensagem. Ou seja, qualquer tecla que eu pressionar vai aparecer essa mensagem, minha mensagem. Vou clicar no ESC, ele vai dizer que sim aqui, e saiu do nossa aplicação. Nessa minha mensagem, eu quero que apareça o código da tecla. Então, o que eu tenho que fazer? O código da tecla está nessa minha variável aqui, key, que é essa aqui, ó, do tipo Word. Tá? Então, essa aqui. Então, quando eu digito uma tecla, esse key, ele tem o código da tecla. Então, como é que eu vou saber qual é que é o código da tecla pressionada? Então, eu faço o seguinte, escrevo key, tá? Mas, esse meu show message só apresenta texto, aspas simples, aspas simples. Esse aqui não é um texto, ele é do tipo Word. Então, eu coloco ponto, escrevo toString, ó. Então, eu só coloquei to aqui, ele já apareceu, tá? Caso não apareça para você, você segura Ctrl e aperta espaço. Aí ele já dá a opção aqui. Aí eu posso dar um Enter, que ele completa para mim. É o autocompletar dele. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou exibindo uma mensagem da minha tecla pressionada, ponto, qual é que é a propriedade dele? String, ou seja, texto, do tipo texto, porque o meu show message só apresenta texto. Então, eu estou convertendo da variável aqui que ele é do tipo Word, e o show message não apresenta Word, mas texto ele apresenta. Tem que colocar então ele como toString. Então clico F9 e o que vai acontecer? Então vai acontecer que qualquer tecla que eu pressionar agora, ele vai apresentar em texto o código dessa tecla. Vou apertar a tecla U. O que apareceu? 85. Então o U é 85. Vou dar um OK aqui. Qual é que é o código número 1? É 97. Muito bem. Vou clicar no Enter. 13. Então, o Enter é o 13. Então, assim a gente consegue descobrir o código de qualquer tecla, certo? Vou sair do sistema. Então, aqui é legal, vou dar barra barra. O que é barra barra? Ele coloca como um comentário. Se eu clicar F9 de novo, ele vai desconsiderar essa linha, porque ele entendeu que é apenas um comentário. Ele fica apenas a título de conhecimento. Vou apertar qualquer outra tecla, o Enter. Não aconteceu nada, porque ele só é um comentário. Vou apertar no ESC, sair do sistema. Muito bem, então a gente já sabe que o Enter é 13. Então aqui eu já posso copiar Ctrl C e Ctrl V, por exemplo, para 13. Tá? Se pressionar 13, ó, igual a 13, vou escrever aqui o que? Show message. Esse é o Enter. Então, se eu apertar a tecla pressionar o Enter, ele vai exibir essa mensagem. Então, vou dar um F9 e vou apertar a tecla U de uva. Cliquei, não aconteceu nada. Número 2, nada. Enter. Aí aconteceu. Esse é o Enter. Certo? Então, pegou a lógica aí, como funciona o key? Vou apagar aqui. Essa é a lógica do nosso clicar ali. Então, a gente já consegue sair do software. Agora, aqui à esquerda, nós vamos colocar o quê? A nossa listagem dos itens. A cada vez que ficar passando os itens ali, vai ficar aparecendo aqui.